Olá pessoal, está começando agora o Carisma Cast, o podcast do Seminário Teológico Carisma. Se você quer saber mais sobre o Carisma, acesse as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @stcarisma e o YouTube é Seminário Teológico Carisma. E chegou o momento de chamarmos a nossa querida convidada de hoje. Ela que é bailarina, atriz, missionária, jocumeira e professora do Carisma, Beatriz Oliveira. Seja bem-vinda, Bia. Que bom receber você aqui junto com a gente hoje. Que alegria ter você aqui no nosso Carisma Cast e já com muita coisa nova para contar, né? Mas primeiro deixa você dar um oi pra gente aqui, depois eu já tenho a primeira pergunta já. Oi, gente. A apresentação já é novidade, né? A apresentação para muitos dos nossos alunos talvez seja uma novidade, né? Me conta essa história, bailarina e atriz. Então, gente, né? Tudo bem? Na hora da apresentação, eu falei, meu Deus, bailarina, atriz, jocumeira. Eu falei, onde vai parar esse negócio? Então, gente, eu comecei a fazer balé com 6 anos de idade, né? Então, por quê? Eu estava na minha casa e aí tinha um amigo do meu pai lá em casa, aí eu fiz um passinho assim, e ele me pegou, que a gente chama de padedê, né? E ele me pegou e falou, olha, Gustavo, falou com meu pai, essa menina tem dom. Olha só. Ele foi, né, usado por Deus. E aí meu pai falou, nossa, vamos ter que colocar essa menina no balé. E a gente não tinha condições financeiras, mas aí hoje eu entendo, né? Deus providenciando todas as coisas. É muito tremendo isso, né? Porque nós não éramos convertidos, nós temíamos a Deus, né? Como todo brasileiro, vamos dizer assim, né? Numa nação cristã. Mas aí meus pais apertaram todos os cintos, né? Me colocaram no balé. E eu comecei a crescer e fazer. E aí depois fui para dança folclórica, balé e dança folclórica. E passou muito tempo, aí me profissionalizei, né, como bailarina. E passou um tempão, que a gente vai falar sobre isso, né? Depois da minha volta aí, que nós vamos falar sobre isso, né? Eu vi que eu precisava de me aperfeiçoar. Só que eu procurei algumas academias e estava muito caro. Eu falei, sem chance. E fui olhar a questão de teatro. E eu vi que tinha uma escola, né? Que eu não recomendo hoje, mas que tinha uma escola e que eu poderia fazer um curso de artes cênicas. Aí eu falei, puxa, eu vou fazer, vou me profissionalizar por causa do chamado. Tudo por causa do chamado, né? E aí foi quando eu me profissionalizei como atriz. Foi assim, resumidamente, foi assim. Que maravilha. Bia, conhecemos bastante, quer dizer, eu conheço um pouquinho, né, da sua história, afinal de contas a Bia, eu tenho uma gratidão a ela, né? Afinal de contas, ela foi uma pessoa que investiu muito na vida da minha esposa, né? Na vida da Vanessa, né? Ali no início, nós vamos entrar nessa história de África do Sul. Sim. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho da sua conversão. Como que foi a sua conversão? Como que você recebeu a Jesus? Seus pais já eram cristãos, já conheciam a Cristo? Eles te levaram para a igreja? Como é que foi isso? Então, eu lembro, não sei se você lembra, tem uma vez nós fomos num acampamento do Carisma, os funcionários. Foi a primeira vez que eu dei todo o meu testemunho, que a Vanessa falou, Bia, fala tudo, né? Eu falei, menina, eu nunca tinha falado dessa forma, né? Então, como eu estava falando assim, como o pessoal fala, né? Geralmente Deus converte primeiro o mais pecador da família, né? Era eu. Porque assim, gente, meu Deus, eu era gandaieira, eu batia pega. Quem imagina isso? Imagina, a Bia. Quem vê a Bia hoje não imagina, né? Ali na Seis, porque agora como é que fala? Vila da Serra, né? Sim. Que antes eram 6 pistas, né? Tinha 6 pistas mesmo, Sim. A gente pareava ali, meu Deus. Eu tinha uma Brasília, olha que coisa! Aí rebaixou a Brasília, escapamento de aranha. Vida louca. Moto, né? Tinha umas aventuras de moto também, né? Isso, com o meu noivo, no caso, né? Aí a gente cabritava. Gente, misericórdia. Enfim. O Ibope agora subiu daquele... Subiu. Agora nós temos o YouTube inteiro e a Rede Sul, o Brasil inteiro ligado na Rede Sul para saber essa história. E aí, Deus, né, na sua misericórdia e bondade, me achou. E foi quando eu me converti, em 1990. Você tinha quantos anos? Não vale.
Vale. Aí o pessoal vai fazer a conta. Ah, não tem problema. Até fazer a conta, mas já passou já. Eu tinha 25 anos. 25 anos. 25 anos. Porque assim, meu noivo, né, como eu era noiva, e aos 22 anos ele faleceu. E aí pronto, aí eu caí na vida mesmo. Aí que eu caí na vida mesmo. Com ele já estava caindo na vida, e sem ele piorou. E aí depois, aí tinha um rapaz, que foi meu pai na fé, que pregava para mim, pregava, e eu falava, não. Aí teve um dia ele virou para mim e falou assim, Bia, se você se converter, eu queria que você tivesse uma experiência com Deus durante um mês. Um mês, foi o mês de novembro. Olha só. De 1989. Eu falei assim, eu queria que você tivesse uma experiência com Deus durante esse mês. Se a sua vida não mudar nesse mês, eu rasgo a Bíblia. Uau. Ele falou desse jeito. Ele Ousadia, falou, né? É, demais. Ele falou, porque Deus me falou. Aí quando ele falou, Deus me falou, eu falei, tá bom, eu sou a Xuxa, né? Então, eu era horrível, gente. Cética, né? Nossa. Aí ele falou, eu quero que você experimente. Eu falei, tá bom, como que eu vou fazer? Você vai... Aí me deu, né? Tipo uma receita. Você vai orar todos os dias, você vai ler João, a carta de João. E eu fiz. Mas já tinha tido algum contato com a igreja antes? Nenhum? Não, ele pregava para mim só. Só? Só pregava. E ele, né, antigamente, né, na vida dele passada, né, ele era maconheiro, ele era drogado e a vida dele mudou completamente. O testemunho dele? O testemunho dele falou para mim, mas assim, não falava. Meu coração era muito duro. Falava, mas você não queria ouvir, né? Não, eu tinha um coração muito duro, muito duro. Beleza. E aí aí em novembro aconteceu tudo isso, minha vida mudou. Assim, houve muita paz, houve muita alegria. Assim, mudou. Minha vida transformou nesse sentido, de paz, de alegria, de tranquilidade, sabe, de tudo. Aí eu falei, não, foi muito bom. A experiência foi boa. Aí ele falou, então. Eu falei, então, acabou aqui em novembro. Dezembro, festas, Natal, fim de ano. Exatamente o que aconteceu. E aí, dezembro voltou tudo ao normal. E em janeiro, eu fui com uma amiga minha para Mucuri. Mucuri. E ali é que foi o negócio, né? Porque a gente andava atrás de trio elétrico que tinha lá, uma vida louca, aquela coisa toda. Eu fumava, bebia, meu Deus. E tinha um rapaz, que ele era da Adventista. Esqueci o nome dele, enfim. E aquele rapaz, assim, ele ficava com a gente na praia, porque eu achava que crente não ia pra praia. Sabe? Eu falei, uai, não vai pra praia, né? Porque eu vou deixar minha crente, vida. né? Né? Eu dava aula de ginástica. Como é que é isso? Não funciona para mim. Mas ele ia para a praia, ele ficava lá. E quando a gente começava, vamos dizer assim, né, a passar dos limites, ele se retirava. Olha só. Eu falei, gente, que coisa legal. Cid, lembrei o nome dele, Cid. Eu sou muito grata a ele, muito grata. Aí um dia ele falou que ele era convertido. E aí eu falei, nossa, agora ele vai começar a falar. Buzinar no meu ouvido. Você lembrou daquele seu outro amigo, né? Que ficava falando no seu ouvido. E foi isso que me impactou. Ele não pregou para mim. Ele não pregou. Ele ficava quieto. E aquilo me impactou. E aí teve um dia na praia, eu lembro direitinho, eu estava sentada assim do lado dele. Eu falei, ô Cid, você é crente? Aí ele falou, sou. Eu falei, que legal, tô querendo ser. Falei assim. Aí ele virou para mim e falou assim, que bom, Bia, vai ser a melhor escolha da sua vida. Aí eu falei, vai começar agora, né? Aí eu falei, então. Ele calou. Menino, aquilo assim foi o máximo para mim. Porque eu falei, ele não falou nada, mas a vida dele estava assim, sabe? Estava gritando, a vida dele estava gritando. E eu passei muito... Ai, gente, eu passei muito mal naquela viagem. Tive dores de cabeça, assim, extremas. Porque... Ai, Senhor. Porque, assim, eu fui com a minha amiga, né? E os pais dela eram muito rígidos. Então, eles falavam com ela, assim, 10 horas em casa. Aí eu falei, uai, você vai para casa, deixa a janela aberta. Ô, gente, era assim. Acredita? Vai, confessa. Aproveita e confessa publicamente. Falei, deixa a janela aberta. E aí, de madrugada, eu chego. Eu pulo a janela. E isso aconteceu vários dias. Aconteceram vários dias. Até o dia que o pai dela descobriu e fechou a janela. Não. E eu fiquei do lado de fora.
Gente, e uma dor de cabeça, assim, estava enlouquecendo. E muito frio. E naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? O Euler, que é meu pai na fé, ele fala do Senhor para mim. Eu tive experiência com o Senhor em novembro. E o que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou embora para casa. Foi assim, de uma hora para outra. Falei, eu vou embora para casa. E não tinha passagem, aí eu peguei carona. Gente, a minha vida era louca mesmo, né? E acabei indo para Ipatinga, porque não tinha passagem. Então eu peguei uma carona, uma menina também para Ipatinga. Eu fui com ela, ficamos na casa de uns japoneses ali. E era crente. Pregou mais um pouquinho para mim. Nossa! Deus estava cercando você, né, Bia? Deus estava cercando a sua vida, né? Não é possível. E eu cheguei em casa, acho que foi dia 13 de janeiro, se não me engano. Acho que foi. Dia 13 de janeiro de 90. E no dia 14 eu tive um sonho. Eu sonhei, assim, na hora, eu sonhei com o pessoal que estava lá em Mucuri. Uhum. E tinha uma mulher enorme, com umas unhas vermelhas enormes, o próprio capita, né? O capiroto. E aquela coisa, e quando eu acordei, a minha cama tremia. Olha só. Sabe? Então foi um momento assim. Uma experiência muito forte. Foi muito forte. E aí eu gritei a minha mãe. Eu gritei, a minha mãe veio correndo, meu pai não acordou. Incrível. Minha mãe veio correndo e minha mãe viu a cama tremendo. E eu falei, mãe, o diabo está aqui. Aí ela pegou na minha mão, vamos rezar. Eu falei, não vai adiantar rezar. Eu falei, chama o Euler. Olha só, lembrou na hora do crente. Na hora. Lembrei do Euler. Aí, só que o Euler já era casado na época, então ele não morava ali no prédio onde a gente estava. Isso era às 3 horas da manhã. Aí eu falei, chama o Euler. E como chamar o Euler? Aquele desespero. Fomos na casa dos pais do Euler, 3 horas da manhã. Eles abriram as portas. Aí a mãe dele era crente, ela era da Quadrangular. Olha só. Aí ela foi e orou por mim. Ela orou por mim, tudo foi tremendo. Mas só que eu passei um bom tempo, gente, sem dormir. Acho que uns 3 meses. Você tinha pesadelos, era o quê? Eu tinha medo de dormir e ter pesadelo de novo. Entendi. E aquele sonho foi muito forte. E de acordar naquela situação. E eu, gente, com 25 anos, eu dormi no quarto dos meus pais. Olha que vergonha. Sério, de medo. Mas do pavor. Até então, foi a partir dessa experiência que você realmente se rendeu, então? Sim. Aí, no outro dia, o Euler estava lá em casa, porque a mãe dele ligou para ele. No dia 15 de janeiro. Aí ele falou, Bia, vamos para a igreja. Acabou. Aí fomos para a igreja. Aí eu converti na Quadrangular. E você chegou a contar para os seus amigos sobre esse sonho, aqueles que ficaram lá? Lá em Mucuri? É. Não. Não encontrei Acabou. mais com eles. Não encontrou? Não. Encontrei com o Cid. Um dia eu encontrei com o Cid. E aí, quando ele passou lá perto de casa, tudo, eu falei, Cid, eu me converti. Aí a gente chorou, nós nos abraçamos, né? Aí eu falei com ele, você foi um instrumento. Você não sabe, mas foi. Então foi tremendo. Aí me converti. No meio às levantadas e caídas, estamos aqui. Glória a Deus. E é bonito ver, Bia, aqui como que Deus faz, né? Você vê o propósito de Deus em te atrair, né? Nós acreditamos muito que Deus ele ama as pessoas, ele tem esse propósito de salvar os homens. Ele quer que todos sejam salvos, então ele vai fazendo, entre aspas, ciladas, né? Boas ciladas para que a gente, para demonstrar o amor dele, para demonstrar a graça dele, para demonstrar que ele é real, né? Ele vai atraindo as pessoas, Deus te atraiu, te trouxe para ele, mas já se percebe que Deus tinha um propósito para a sua vida, que Deus tinha um chamado para você. Afinal de contas, sua conversão não foi uma conversão normal, né? Só para a gente, né, deixar registrado aqui. Não foi uma conversão normal da pessoa ir lá e de repente, aceitei Jesus. Não, tem demônio, tem toda uma aventura por trás, mas que é uma das coisas que mostra assim, nossa, calma aí. Trazer essa pessoa para o reino de Deus era uma perda para o Império das Trevas. Né? O Império das Trevas queria te manter ali e não gostou de te perder. Ou seja, já havia um chamado, já havia um propósito, já havia, né, esse diferencial de Deus na sua vida específico. Quando que você descobriu isso?
É assim, na medida que você está falando aí, né, passa um filme na cabeça da gente. Eu me emociono muito por isso, porque eu fico pensando de quem eu era, o que Deus fez e o que Ele me manda fazer agora. Entende? Representá-lo. Como assim? Eu? E isso é muito bom, porque me deixa no meu lugar correto, né? Eu sei que sem Ele, eu sei quem eu sou sem Ele. Eu já vivi sem Ele por muito tempo. Então, eu sei que se tirá-lo de mim, não vai prestar nada. Não vai restar nada. Então, isso é muito bonito. Isso, toda vez eu fico pensando, né, na minha conversão, tudo, não para voltar lá atrás de forma alguma, mas para glorificar a Deus, sabe? Sim. E ver o que... Isso que você falou. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou comigo assim, depois de 13 anos de convertida, se não me engano, ele falou assim, olha, Bia, Deus teve um trabalho enorme com você. De te resgatar, de te limpar, porque foram 25 anos, gente. 25 anos. No mundo. 25 anos no mundo é muita história, muita bagagem, né? Muita. Então, ele te limpou, ele te curou, ele te libertou. E agora, ele te quer só para ele, para que você viva para ele. Nossa, isso me marcou também, sabe? Depois de 13 anos, ele falou assim, depois desses 13 anos que ele fez isso, né? Para ter você, ele quer que você viva para ele. Então, e aí eu converti em janeiro, né? Sim. Em fevereiro, tudo é muito longo, né, gente? Em fevereiro, eu estava orando e eu falei, Deus, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer as coisas para o Senhor. Já em fevereiro, um mês de convertida. Um mês. Que eu queria, sabe? Porque foi impactante. Foi impactante. E você já era intensa, né? Como se diz no reino das trevas. Agora, então, potencializou com tudo. Eu tenho essa coisa. Eu penso, a gente sabe muito bem. Essa intensidade, né? Essa intensidade. É mesmo. E aí, eu comecei a orar e veio na minha cabeça Isaías. Ô, gente, eu não conhecia a Bíblia. Porque a gente, assim... Hoje os católicos mudaram muito, né? Mas naquela época não se lia a Bíblia, né? E aí veio Isaías e veio 49. E aí eu lembro que eu fui na Bíblia. O Euler me deu uma Bíblia, né? Meu pai na fé. Aí eu fui abrir a Bíblia ali onde é que tem o índice. E fui procurar se tinha Isaías, onde que era. E achei a página, sério. E abri. Aí achei lá 49 e comecei a ler. Não entendi nada. E aí eu falei, vou no meu pastor. Aí fui no meu pastor. Aí nisso assim, eu já tinha saído da quadrangular, né? Já estava numa outra igreja. Aí fui num dos pastores dessa igreja e falei com ele, olha, eu tinha essa palavra aqui. E aí ele riu, me olhou assim, e riu, né? Ele falou, Bia, Deus está te chamando para ser missionária. Aí eu, sério? Missionária? Meu Deus, que legal! E eu fiquei doida. Eu não entendia muito o que era missionário, mas eu via muitas pessoas indo lá na igreja, muitos missionários. Compartilhando, né? Compartilhando. Aquilo seu coração... Queimava, na medida que eles iam falando, aquilo ia queimando no meu coração. Mas eu não entendia muita coisa. Mas eu muito intensa e muito impulsiva, Deus está me chamando, então eu vou. Isso foi em 90, né? Entendemos agora por que ela cuida do Carisma Missões, né? De cada um que está ali. Mas é muito bom isso, né? Porque nos meus erros, né? Eu falo, gente, não vaza assim, pode fazer dessa forma. A maturidade é muito bom também, né? A vida nos ensina muito, é muito bom. Então foi esse pastor que disse para você que você... Foi a primeira vez que você ouviu assim, puxa, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, vou ser missionária. Vou ser missionária, né? Aí ele falou assim, aí ele me deu um estudo, né, para estudar direitinho sobre Isaías 49, e foi me orientando. Mas eu não entendi, assim, não, né, tudo. E eu falei, então eu estou aqui, vamos fazer. E aí passaram 3 anos, a Bia, quer dizer, Pedro. Eu virei e falei assim, Deus está me chamando para ir fazer uma escola de missões. Aí meu pai, né? Meu pai muito sábio, sempre foi muito sábio. Aí ele virou para mim e falou assim, é Deus mesmo? Claro que é. Vai querer que eu faça isso? Não é? Claro que é. Aí meu pai falou assim, mas porque se for Deus, eu não vou contender com ele. Mas olha você só. precisa ter convicção que é Deus. Palavras sábias do seu pai. Sempre, sempre.
E aí, na minha cabeça, meu pai não é crente. Meu pai não ouve a Deus, eu ouço a Deus, meu pai não. Ai, meu Deus. E aí eu falei, não, mas foi Deus. Ele falou, se foi Deus, eu te abençoo para você ir. Fui no tempo errado, fui para Curitiba, fiz uma escola que agora é o Concote, sabe o Cote? Sim. Que não era Jocum na época, chamava Etimia, Escola de Treinamento Missionário Ágape. Uhum. E depois se tornou Jocum. Sim, lá. Hoje é uma base da Jocum lá em Curitiba, né? Almirante do Tamandaré. Pastor Cote. Isso. E aí fui para lá, fiz a escola, fiquei 1 ano e meio lá em Curitiba, aí voltei arrebentada, pequei, caí, aí volta em disciplina. De minha vida, né? Oh, meu Deus. E aí eu vi que eu fui no tempo errado, não era o tempo. Eu estava muito crua, eu estava muito bebezinha. Imatura não era, ainda. muito imatura. É interessante a gente pensar nisso, né? Então quer dizer que a gente pode querer fazer algo que é bom. Você foi para uma escola de missões. Sim. Você foi para um lugar que o lugar não tem problema. O Sim. lugar é um lugar onde a Bíblia é ensinada, onde pessoas são treinadas. Então, a pessoa, no tempo errado, não importa o lugar onde ela está, não vai dar certo. Não. É igual um nascimento, né? O nascimento tem que ser no tempo certo, senão é morte. Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo certo. Deus, ele Há tempo para tudo. Ele prepara o mundo para a vinda Mas você dele. conseguiu enxergar isso estando lá? Não, lá não. Ou só quando voltou para Só quando Belo eu Horizonte? Só quando eu voltei. O que te mostrou que você, assim, fiz errado, fui no tempo errado? Por causa de todas as consequências que eu colhi, né? E também por causa do pecado. Aí tem o pecado, aí entra em disciplina, foi uma coisa muito difícil para mim, porque assim, hoje eu agradeço a Deus, né? Mas a disciplina, ela vem para a restauração. Sim. Ela não vem para a destruição. Mas naquela época, eu acho que também a maturidade, não só minha, mas de todos que estavam envolvidos no processo, estava quase me destruindo. Eu só não desviei, porque aí voltei para minha família, né? Aí, Sim. aquilo que meu pai não é convertido, você se volta para ele, porque é ali que tem todo o seu sustento, seu apoio, né? Seu porto seguro é na família. E essa volta, eles não sendo convertidos, como eles lidaram, entenderam? Foi meu pai, mais uma vez, né, na história. Porque assim, eu voltei, aí eu fui, confessei, porque a igreja me enviou. Ela tinha me enviado. Então, eu precisava ir diante da igreja e falar, eu pequei. E foi o Espírito Santo que me moveu naquilo. Foi num culto, estávamos ali, o Espírito Santo, sabe? Eu falei, não vou falar. E aí subi, aí cheguei diante da igreja, confessei, aí, nossa, Imagina a situação, né? Foi terrível. E aí eu falei, mas só que antes disso, eu falei, eu preciso contar para os meus pais, né, o que aconteceu. Aí eu lembro, estava dentro do carro, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Aí eu falei, nossa, eu tenho que contar aquela coisa. Meu pai estacionou, eu falei, eu preciso contar algo para vocês. Aí contei. Eu falei, olha, aconteceu isso. Contei com detalhes. E eles quietos, aquele silêncio dentro do carro, sabe? Uhum. E aí eu falei, e eu chorando, né? Eu falei, então é isso. Que eu pensei, eu vou contar, meu pai vai me expulsar de casa. Vai dizer, você não é minha filha, vai me deserdar. Esse era o meu pensamento. Ou seja, olha como eu via o meu pai. Sim. E automaticamente como eu transferia isso para o próprio Senhor, né? E aí meu pai vira para mim, ele falou, todo mundo parado, né? Aquele silêncio dentro do carro. Meu pai falou assim, olha, eu já pequei, sua mãe já pecou, sua irmã já pecou, quem que não peca? Todos nós pecamos. Eu só te falo uma coisa, filha, não faz mais isso, não. Olha só. Que sabedoria. Ou seja, vai e não peques mais, né? Gente, aí ele falou assim, você continua sendo a minha filha, não muda nada, né? Você continua sendo a minha filha, que eu sempre tive, que eu sempre amei. Gente, sério, meu pai poderia ter escorraçado, eu acho que eu não choraria tanto como eu chorei naquele dia. Foi uma cura, foi um processo maravilhoso. Então, tudo isso me fez ficar, né, ali alicerçada no Senhor. Então, foi muito bom. Foi difícil? Foi.
Não, mas eu precisava daquilo. Né? Eu precisava, porque eu sempre fui muito intensa em todas as coisas. Então, eu acho que as disciplinas também precisavam ser intensas, né? Para eu poder me reerguer e falar, é isso mesmo que você quer? Então, vamos embora, vamos continuar. E como é que foi essa reerguida? Como é que você saiu desse lugar onde você vai no tempo errado, volta, né? Como é que se dá esse recomeço? Quando que você despertou e falou, não, agora sim, agora eu estou pronta, agora eu vou me preparar, agora eu vou para a missão. Como é que se deu isso? Então, é legal, né? Mudar a página. Eu comecei, né, na Jocum, tinha um ministério chamado Ministério Ceifa, que era o Ministério de Artes, na Jocum, na Base Nacional de Jocum em Contagem. Você já fazia parte? Não. Não. E eu tinha um amigo, não sei se vocês conhecem o Chibas. Né? Não conheço. O Chibas era professor ele era bailarino, também dançava e fazia parte nós fazíamos parte da mesma igreja. E aí chamaram o Chibas, convidaram o pessoal da Jocum, convidou o Chibas para dar aula. Só que tinha uma parte lá que era uma parte de aeróbica, e na época eu competi aeróbica, né? Ganhei e tal, e aí tinha essa parte de preparação física, condicionamento físico. Ele falou, puxa, eu vou chamar a Bia para ir comigo. É Deus, né? A cilada. Mais uma vez, cercou. E o Chibas me chamou. E eu fui com ele. Ele dava aula de dança, no caso, e eu dei essa aula de preparação física, condicionamento físico. Só que quando eu cheguei lá, eu já tinha os resquícios do pecado. Sim. Aí foi complicado. Pessoas que estavam em Curitiba estavam na base, não quiseram ter aula comigo, porque não queriam ter aula com uma pecadora, uma série de coisas. Gente, quando Davi fala, confronto ali, né? Caia eu nas mãos do Senhor, que é rico em misericórdia, porque o homem realmente não é. Sim. Nós somos cruéis, né? Sim. Mas, enfim, aí eu tive que ir na liderança da base da Jocum, confessar. Foi um processo longo, foram uns 2 anos de restauração. E tinha amigos nessa época, Bia? Nessa época de restauração, você tinha pessoas, amigos que te ajudaram nesse processo? Tinha um pastor dessa mesma igreja que eu fazia parte. Cuidou? Ele me abraçou. Ele falou, se eu não abraçar, a Bia ela não vai suportar. Isso é muito importante também, né? Eu sou muito grata a ele, até hoje, muito grata. Então, teve a minha família e esse pastor, né? Então, demais. E aí, eu dei aula lá na Jocum. E foi em 95. Dei aula lá e eles gostaram da aula. Depois, a escola acontecia de 2 em 2 anos. Em 97, me chamaram de novo, mas aí me chamaram para dar aula de dança. E os dois, né? Dança e condicionamento físico. Condicionamento físico. Ótimo. Aí em 99 de novo. E eu comecei a ir, né? Eu achei demais. E era muito bom. A gente ficava lá quase uns 15 dias dando aula, era muito bom. E tinha aquele clima de base, né? Missionário, tudo. Aí em 99, estava tendo os moveres aí do Caicai, Chora-Chora, aquelas coisas, né? Muito. E nós fomos com uma equipe do pessoal do Ceifa. Nós fomos com essa equipe lá para a 8ª Presbiteriana. Tava o pessoal da Vineyard aqui. Sim. Aí, gente, essas coisas maravilhosas, né? Nós fomos para lá, tinha um culto, e tinha o diretor da Vineyard lá, um senhor velhinho, gente. Velhinho assim, cabecinha branca. Sim. E eles teve a parte de louvor, tudo, aí de repente ele sobe no púlpito, ele fala assim, nós estávamos orando e o Senhor disse que vai se mover nessa noite aqui. Então, nós vamos aguardar o Senhor fazer a vontade dele. Olha só. Colocou o microfone no púlpito e saiu. Eu olhei aquilo e falei... Que loucura é essa, né? Não, pensei comigo, eu já aprendi. Era isso que eu tinha que aprender. Olha Ou só. seja, eu não tenho que fazer nada. É ele quem faz. E aí já viu, brasileiro, né? O povo tudo ansioso, né? E aí todo mundo assim quieto. Aí ficava assim. Todo mundo olhando para ver o que Deus ia fazer. Aí um rapaz lá atrás começou a orar em línguas, aquela coisa toda, aí ele volta. Gente, nós não precisamos ajudar o Espírito Santo. Podem ficar tranquilos que ele vai se mover. Olha só que coisa linda, gente. Não. E Simples. botou o microfone de novo e saiu, sentou. Aí naquele momento eu falei, agora eu tenho que ficar quieta, né? Vamos esperar.
Eu não sei quanto tempo, né? Não sei. E nós ficamos ali parados. De repente, gente, não sei explicar, como um vento impetuoso. Aleluia! Foi. E começou, mas era uma coisa que foi varrendo, assim, sabe? Começou... É tão interessante que você percebe, né? O ambiente vai mudando, você sabe que Deus está ali. É inexplicável isso. É inexplicável. E começou... Aí, gente, foi um mover, o pessoal bêbado, aquela coisa toda cheia do Espírito Santo. Enfim, nós saímos de lá, eu não lembro. Eu sei que o pessoal da Jocum, os meninos iam dormir lá em casa. Alguns, né? Eu lembro que eram 11. Colocamos colchão na sala, lá em casa era pequenininho, botamos tudo para todo mundo ficar lá. E até aí seus pais ainda não tinham se convertido? Não. Até aí não. Primeiro, porque depois de mim foram os meus sobrinhos. 2 anos depois, meus sobrinhos. 2 anos depois... Você vivendo tudo isso? Tudo isso. 2 anos depois, os meus sobrinhos, a minha irmã. 2 anos depois, a minha mãe. Foi de 2 em 2 anos. Muito, muito engraçado. E aí, beleza. Acho que a minha mãe já era convertida, não era? 2 em 2 anos? 2 anos. Eu não sou bom de 92, 94, 96. Já estou em outro canto aqui, ó. Minha mãe já era. Minha mãe já era. Minha mãe, no caso, foi 96, né? 96. Minha mãe, E fomos lá para casa. Gente, saímos de lá da 8ª, ficamos até 4 horas da manhã. Não parava. O povo bêbado, chorando e rindo. E Bêbado, só para deixar constado aqui, é bêbado do espírito, tá? Por favor, gente, por favor. Não é bêbado de cachaça, não, né? É a embriaguez do espírito, né? Sim. Quando tem esse mover, essa manifestação dessa graça de Deus, a gente vai sentir... A sensação que dá é como se estivesse bêbado, né? Mas não é bêbado porque você está totalmente consciente do que está acontecendo, sim, mas você tem essa alegria, né? Essa parte boa se pode dizer que existe alguma parte boa, né? É uma entrega parte boa total. Da embriaguez, que é uma entrega. Você está entregue, você está cheio de alegria e de uma alegria verdadeira, né? Que Obrigada, ninguém pode tirar. Pastor. Isso mesmo. E ali, Deus falou comigo para eu ir para Jocum para dar aula de dança para eles, como profissional. Porque porque o Ceifa tinha 70 membros na época, o ministério. Ao invés dos 70 saírem de lá para fazer aula, uma pessoa poderia se deslocar e ir até a base para dar aula para eles lá. Uhum. Aí eu falei, nossa, que legal isso, né? Falei, uai, Deus falou, eu vou fazer. E essa questão da dança, assim, Bia, porque você, né, veio crescendo e agora já está no meio, na igreja, podemos dizer assim, com a dança, nesse tempo que não é igual hoje, que a gente vê que hoje é arte na igreja, é algo tão lindo. Como que você conseguiu trazer isso também e mudar, podemos dizer assim, não sei se é a linguagem melhor, trazer essa adaptação dessa arte, da dança, trazer algo profético, trazer algo de Deus, porque você estava num ambiente assim, vivendo tudo isso, mas também a gente sabe como que a dança na igreja às vezes era até meio assim, vista diferente. Sim, como que você conseguiu? Principalmente naquela época, né? É interessante porque, assim, quando eu dançava no mundo, vamos dizer assim, né? Estamos no mundo, mas enfim, eu sempre me destacava. E eu achava que eu era demais. Eu achava que, glórias a mim, a Lileu, né? Sim. Era muito assim. Eu ia para o camarim e eu ficava esperando as pessoas irem lá me parabenizar. E acontecia. E na hora que as pessoas iam, eu falava assim, que é isso? Bondade sua. Mas aqui por dentro, eu era muito, né? Orgulho, né? Claro. Soberba. Elogia mais um pouquinho que não foi pouco, né? Isso, né? Então, era muito assim. Quando eu me converti, eu fiquei 9 anos parada. E ali Deus falou comigo, você precisa aprender que a glória é minha e você não pode tocar na minha glória. Deus a glória. Só Ele. E eu achava que não ia mais. Dança, engavetei. Tinha engavetado. Então, converteu para os 9 anos. Eu só estava dando as aulas. As aulas primeiro de condicionamento físico. E aí, em 99, que você começa com esse chamado de Deus a voltar para a dança. Mas eu falei, é só para dar aula. Eu não vou dançar. Porque se eu dançar, a soberba vem. Entendi. Na minha cabeça funcionava assim. Uhum. Então, só dando aula. É engraçado, é muito legal, né? O processo de Deus é maravilhoso.
E aí eu falei, então tá, então já que Deus falou, eu vou para lá, para dar aula. Então eu ia para Jocum, gente, vocês conhecem lá a base de Jocum, Sim, Contagem? Contagem. É longe, né? Sim. E eu não tinha carro. Então eu pegava o ônibus Granja Vista Alegre, segunda, quarta e sexta. E era voluntária. Eles só pagavam o transporte porque eu não tinha dinheiro. E ia toda segunda, quarta e sexta para dar aula para eles. E ficava lá. E dava aula, tudo. Mas eu sempre ensinei para eles, se vocês tiverem que um dia optar pela técnica ou pela unção, optem pela unção. Porque a técnica pode levar vocês para um caminho que não é legal. Olha só que não é legal. Enfim, aí fiquei ali até 2002, dando aula, direto, de 2000, né? Foi final de 99. Até aí nada de missões, transcultural, só esse... Não. Nada. Não, o pessoal ficava, vem pra cá, você é missionária, você é jocumeira. Eu falava, mas Deus não me falou nada. Deus precisa me falar. Até que em 2002, aí eu vou responder aquela pergunta que você fez. Deus falou comigo, agora é o tempo. Olha só. Agora é o tempo. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, agora eu vou submeter a todas as autoridades da minha vida. Se um disser não, eu não vou. Aí Aprendeu, você já tinha aprendido, né? A maturidade faz muita diferença no processo. E aí eu coloquei para todo mundo, meus pais, minha mãe, o líder lá no caso do Ceifa. Ele não era meu líder ainda, mas fui lá o meu pastor na igreja, para todo mundo. E foi todo mundo alinhando, né? Todo mundo dizendo que sim. Não, vai. Até minha mãe, eu achei que minha mãe fosse, né? Não vai. Depois de tudo, vai. Mas a minha mãe falou, não, vai, porque é o tempo e tal. Aí eu fui para Pitangui. Lá tinha King's Kids, vocês conhecem, né? Eu ouvi falar, King's Kids. Eu não sou dessa época, eu sou muito novinho, mas eu lembro... Já ouvi falar dessa história de King's Kids. Vou falar aqui com o pessoal do estúdio agora. Tá me chamando de velha, né? Não, experiente. Mas... como é que é o nome da cidade? Pitangui. Pitangui é Minas, né? É Minas. Lá tem uma base da Jocum também? Ou não era base? Era de King's Kids, que é a turma do rei. Sim, as crianças, né? Que vão para lá. Eu não sei se ainda está lá, eu já não sei mais. Mas tinha lá, era muito forte, muito forte. Aí eu fui para lá para fazer a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Eu fiz lá em Pitangui. Porque como eu conhecia muita gente na base de Contagem, eu falei, eu quero ir para um lugar onde eu não conheça muita gente. Né, para eu poder, né, imergir. Ser bem treinada. Sim. Ficar focada ali com o Senhor e tal. E foi muito bom. Aí depois dali eu já sabia que eu ia para o Ceifa. E aí eu já fui para o Ceifa. Foi em 2000, eu fiz 2002, Deus falou. 2003, isso mesmo. Fevereiro de 2003 eu fui, fiz lá a ETED em Pitangui. E aí em agosto de 2003 eu já estava na base da Jocum. Em agosto de 2003. Olha só, eu estava chegando em Belo Horizonte e você estava indo para a base da Jocum. Temos algo em comum. Tem. Olha só que interessante. Mas essa base de agosto de 2003 ainda não era África do Sul? Não, é aqui. Você estava aqui em Contagem mesmo? Contagem. Na base da Jocum da Contagem. Aí em 2004 eu fui para Portugal. Em 2005 eu fui para a África. Chegamos na África do Sul. Não, mas 2004, pode contar uma coisa de 2004? Pode. Que foi fantástico, assim, né? Essas coisas, essas construções, né? O Senhor. A história, né? Que ele constrói. Por isso que quando eu dou aula, né? Eu falo, gente, Deus está regendo a nossa história. Eu falo por mim mesmo, né? Regendo as histórias individuais e do mundo também, da humanidade. Mas, em 2004, nós fomos a Portugal, ficamos 3 meses lá. E nós fomos para lá para fazer evangelismo. Era o jeito que a gente fazia. Nós fazíamos Você não sei se vocês lembram. Mas eu lembro. Eu sou convertido desde muito novo, então eu lembro. Ia para as ruas, para as praças, pregava folheto. Aí nós íamos de preto, pintávamos o rosto de branco, lembra disso? E fazíamos o que nós chamávamos de pantomima, mas depois quando a gente estuda não é bem, mas enfim, nós fazíamos a pantomima. E fazíamos teatro, e fazíamos dança na praça, aquela coisa toda. E fomos para lá e começamos a fazer isso. O que nós sabíamos fazer aqui, começamos a fazer lá. E
Só que aí, gente, as pessoas não paravam para nos assistir. Aquilo, Frustrante, né? nossa. Usar o mesmo método, né? Vai funcionar. A mesma madura dele vai funcionar para aqui também. Isso, Josi, é isso. E aí, por que não para? Por que não para? Por que o pessoal não assiste? Até que uma boa alma chegou para a gente e falou assim, olha, tinha uma igreja, até uma igreja brasileira que estava em Portugal e que era tida lá como seita. Uhum. E o pessoal usa preto. E também pinta o rosto de branco. Então, ou seja, vocês estão com as mesmas características daquilo que eles já rejeitaram, né? O coração já estava fechado. Uhum. Que é uma seita. Então, eles não vão aceitar vocês. Porque eles estão achando que vocês são uma seita. Não, então... Gente, aí vem o quê? Nós não estudamos. Nós simplesmente fomos com o que nós tínhamos. Gente, cada fala da Bia, eu só fico imaginando ela no Carisma Missões, que é cada passo que ela faz com os alunos lá também, a mesma coisa. É porque eu aprendi, né? Com muito os erros, legal, né? Muito legal. Nós não estudamos a cultura, não vimos nada, né? Não... E aí fomos e trocamos de roupa. Compramos outras roupas. Roupa colorida, tal, aquela coisa toda. O pessoal não parava. Aí nós não pintávamos, não paramos, né, de pintar o rosto de branco. O pessoal não parava. Aí eu comecei, Deus, eu estou em pecado? Eu acho que é normal, né, gente? Vai fazendo a checklist, né? Sonda meu coração, e nada. E nós chorávamos muito, porque o teto de bronze, né? Europa, né, gente? Nós estávamos no berço da arte, ou seja, pode ser que tecnicamente nós não estávamos bem. Sim. Nós ainda usávamos aquela caixinha de abelha, né? Era uma caixinha com um microcista em cima. Tudo isso aí comecei a colocar diante de Deus e Deus não falava nada, tudo em silêncio. Aí até que, não sei se foi no início ou no meio, não lembro, do 3º mês, gente, passamos praticamente 2 meses e meio. E assim, as pessoas chegavam para a gente, desculpa, nós entregávamos folhetos, eles empurravam a gente. Esse Jesus nós não queremos. Coisas assim, sabe? E aí, o nosso líder... Jocomeira, gente. Vocês têm que conhecer Jocomeira. Jocomeira é cara de pau, às vezes. E nós, né? Nós estávamos bem assim. Nosso líder falou assim, tinha uma cafeteria, lá tem muitas cafeterias, tinha uma praça. Aí ele falou, nós vamos fazer teatro aqui e dança aqui, pessoal, por força e por violência, eles vão ter que nos assistir. Porque eles estão estão na frente da cafeteria, vão ter que assistir, vão ter que parar. E depois nós vamos invadir a cafeteria. Por isso que eu falei de cara de pau, né? E nós vamos embora, o que você falar. Pra alguém intenso, né? Vamos embora, vamos pra cima. Vamos. Que legal, adrenalina. Vamos, pro reino de Deus. É mais ou menos isso. E nessa época nós dividíamos em 2. Um orava e o outro pregava. Uhum. E nesse dia eu estava orando. Graças a Deus eu estava orando. E aí fizemos o teatro, fizemos tudo e invadimos a cafeteria. Sentamos, eu e um rapaz, amigo meu, chamado Dida, nós sentamos com 2 meninas, né? Elas deviam ter uns 15, 16 anos, pelo rostinho, não sei bem. E o Dida começou a pregar as 4 leis espirituais. Nós fazíamos um negocinho com guardanapo. Você ia cortando guardanapo e se formava uma cruz. Sim. Pegou palito de dente, fez a ponte. Gente, tudo que nós sabíamos. Tudo. Estávamos errados? Não. Era tudo que a gente sabia. E aí, eu orando. O nosso coração estava sincero. E aí, de repente, a menina virou e falou assim, olha, esse Jesus que vocês estão pregando, nós acreditamos. Eu acredito. Aí nós, ai, que bom, né? Aí ela falou assim, mas eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Aí, tipo assim, claro, nós somos missionários e temos todas as respostas. Pode. Qualquer pergunta que você fizer, a gente responde. Ai. Speed engano, né? É. E aí ela falou assim, na época... Foi 2004 isso. Tinha acontecido um atentado num trem da Espanha. A economia de Portugal estava começando a degringolar, as coisas assim. Ela falou assim, como que esse Jesus pode influenciar ou atuar na economia de Portugal para ajudar na economia de Portugal? Aí na hora eu falei, estou orando. Sério. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, que pergunta é essa? E o Dida, tadinho, tentou responder, mas não conseguiu responder.
E naquele momento, Deus falou comigo, esta linguagem não fala mais. Depois disso, gente, eu não lembro mais nada que a menina falou, que o Dida falou, porque aquilo ficava ecoando na minha cabeça. Esta linguagem não fala mais. Esta linguagem não fala mais. E eu falei, Deus, é isso, nós estamos errados na linguagem. Comecei. Saímos dali, fui no nosso líder lá, falei, Eliezer, o nome dele, falei, Eliezer, essa linguagem não fala mais. Ele falou, que linguagem? Eu não sei. Eu sei que eu ouvi isso de Deus, que essa linguagem não fala mais. E, gente, eu voltei para o Brasil, a única coisa que eu falava. E aquilo ecoando. Chegamos na base, fui na liderança do Ceifa aqui, né, em Contagem, falei, gente, essa linguagem não fala mais. Qual linguagem, Bia? Eu falei, eu não sei, mas eu sei que não fala mais. E aí fui na liderança da Jocum, falei, gente, nós estamos errando em alguma coisa, porque a linguagem não fala mais, tal. Aí chegou, eu fui tão chata, chegou um dia, o nosso líder daqui me abraçou assim, falou, Bia, essa linguagem não fala mais? Eu falei, não fala. Então qual é que fala? Eu falei, não sei. É uma boa pergunta. Não sei. Aí de 2004 para cá, eu comecei a debruçar em cima dos livros, né? E falar, Deus, qual é a linguagem? Aí que eu comecei a entender do mundo pós-moderno, da contemporaneidade, de missões dentro disso, do evangelho da salvação e do evangelho do reino, que nós estávamos pregando apenas o da salvação e que nós precisamos pregar o evangelho do reino, né? Este evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Então, que nós precisávamos casar os dois, tanto do reino quanto da salvação, enfim. Aí eu comecei a estudar. Estudar. E aí que eu comecei a entender um pouco mais. Porque é interessante, isso que você falou, Josi, quando nós fomos para Portugal, o evangelho ele precisa penetrar na cultura. Então, nós não pensávamos em cultura, nós pensávamos em salvação de almas. Aí, quando eu fui para a África, em 2005, não fui para a África em 2005, claro, você acha que você vai para abençoar. Claro que a gente vai para abençoar, mas eu fui para aprender. Porque lá eu aprendi sobre cultura. E também já tinha mais um grau de maturidade após essa experiência, né? Então, a efetividade seria muito maior ali no campo missionário também. Sim, mas eu fui para aprender sobre cultura, porque na África do Sul teve uma época que nós éramos ali 39 culturas diferentes dentro de uma base. É um mundo, né? É um mundo dentro de um lugar só, né? Como você cumprimentar, como que é a relação entre homem e mulher, da cultura tal, entende? E às vezes, muitas vezes, não o que é bíblico é absoluto, mas tem coisas que são culturais, né? Está certo, está errado? Opa, é cultura. Aquilo que não quebra os princípios de Deus é cultura. Então, aí eu comecei a aprender sobre cultura. E quando eu voltei, aí meu TCC, tudo foi sobre cultura, para que o evangelho penetre, né, na cultura, não apenas o evangelho da salvação. E aí que a gente entende essa bagagem que a Bia carrega, né, que você carrega, que é uma bênção para o carisma hoje, né? Ter você no carisma como professora, ter você no carisma não só como professora, mas como líder desse projeto tão lindo que é o Carisma Missões, né? Onde os alunos têm a oportunidade de viverem esses processos, de aprenderem sobre esses processos para se tornarem missionários, né? Para chegar no campo e não ficar dando cabeçada. Por mais que maturidade, tem coisa que a gente aprende ouvindo e tem coisa que a gente aprende na prática. Mas o Carisma Missões, né? E é muita história para contar, não é, Josi? É, só mais um podcast com ela, agora só do Carisma. Terminando, primeiro tem que falar África do Sul e depois ir pro Carisma Missões, como chegou no Carisma. Nós vamos ter que decidir uma coisa aqui, vai ter que ter temporadas de cada professor. De cada professor. Primeira temporada da Bia, de tal a tal. Segundo episódio, tal a tal. Né? Vamos ter que fazer vários episódios de podcast aqui, porque realmente é muito rico, né? O que Deus tem feito em você e através de você. E nós somos testemunho muito forte. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida mesmo. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas infelizmente tá na hora de encerrar. Nós precisamos. Mais uma vez, Bia, obrigado pela sua presença. Obrigado por compartilhar com a gente. Essas chaves, esses ensinamentos que você trouxe hoje aqui vão despertar muitas pessoas. Meu Deus, é muito ensinamento num lugar só, não é, Josi? É muito ensinamento. E você pode
também conhecer, né, um pouquinho mais o Carisma Missões. Você pode saber mais, né? A Bia está sempre ali conosco também nas nossas redes sociais. Então, não se esqueça de, terminando aqui, siga lá nas redes sociais do Carisma. E eu tenho certeza que esse podcast, com certeza, despertou muitas pessoas aqui. Então, se você está aí passando por algum desses processos que você ouviu aqui, saiba que também Deus está te chamando para esse novo tempo. E tem muitos lugares para você pisar e venha fazer carisma. Então, até o nosso próximo Carisma Cast.